Deuteronômio capítulo 26. As primícias da nova terra. Quando entrares na terra que Yahvé, o teu Deus, te prometeu dar como herança, e dela tiveres tomado posse, e lá estiveres habitando, tomarás alguns dos primeiros frutos de tudo que recolheres do solo que Yahvé teu Deus te dará, e depositando-os num cesto, irás ao lugar que o Senhor teu Deus houver escolhido, para aí fazer habitar o seu santo nome. Versículo 3. Virás ao sacerdote em função naqueles dias, e lhes dirás em voz alta, Declaro hoje diante de Yahvé, meu Deus, que entrei na terra que o Eterno, sob juramento, prometera aos nossos antepassados que nos concederia. Versículo 4. O sacerdote receberá o cesto de tua mão, colocá-lo-á perante o altar do Senhor teu Deus. Versículo 5. Então, solicitando a palavra, tu declararás em voz alta diante de Yahvé teu Deus. O meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito com um pequeno grupo de pessoas e ali viveu e se tornou uma grande nação poderosa e numerosa. Veja só, nós estamos aqui com uma Bíblia King James atualizada, é uma Bíblia de estudo. Vamos ler aqui no rodapé, no comentário. O costume dos crentes escreverem e repetirem uma confissão de fé, entre parênteses, credo, em ocasiões especiais, é tradição desde os tempos de Moisés. No ato das ofertas de gratidão, havia também a proclamação dos grandes e maravilhosos feitos de Deus por seu povo amado, desde os tempos mais antigos. Essa profissão de fé pode ser chamada de credo histórico, sendo que há um outro trecho bíblico repetido pelos israelitas até hoje como credo, em 6, versículo 4 ao 9, e testemunha um sentimento de amor perfeito dedicado a Deus e de reverência total para com sua palavra. É o credo do amor a Yahvé. Este trecho, entretanto, fala de, abre aspas, um arameu errante, fecha aspas, referindo-se a Jacó, que tinha andado sem rumo desde o sul de Canaã a Harã. Voltará de lá, Gênesis 27 a 35, e que mais tarde migrou para o Egito, Gênesis 46, 3 ao 7. Além disso, casou-se com duas mulheres arameias, Gênesis 28, 5, Gênesis 29, 16. E a partir de um punhado de pessoas se tornou uma grande nação. Êxodo 1:5. E continuando, versículo 6. Contudo, os egípcios nos maltrataram e nos humilharam, impondo-nos uma dura escravidão. Vou ler o versículo 5 agora na Bíblia Almeida, Revista Corrigida, e depois vou seguir a sugestão aqui de referência cruzada que ela nos dá, que é o Atos 7:15. Vamos ler então Deuteronômio 26, versículo 5, agora na Almeida Revista Corrigida. Então protestarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Ciro, miserável, foi meu pai, e desceu ao Egito e ali peregrinou com pouca gente, porém ali cresceu até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa. Na King James, então, solicitando a palavra, tu declararás em voz alta diante de Yahvé teu Deus: o meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito com um pequeno grupo de pessoas e ali viveu e se tornou uma grande nação poderosa e numerosa. E Jacó desceu ao Egito e morreu ele e nossos pais. Assim depois desceu Jacó até o Egito e ali morreu ele e também nossos pais. Veja aqui o comentário. Jacó foi sepultado em Hebrom, Gênesis 49, 29. José foi sepultado em Siquém, Juízes 24, 32. Estevão usa de poucas palavras
e de uma retórica aguda para encaixar os dois acontecimentos numa só referência, assim como já havia feito em relação às duas chamadas de Abraão. Estevão faz questão de marcar o fato de Jacó e os 12 patriarcas não terem sido realmente sepultados no Egito, mas sim em Canaã. Isso pode parecer estranho aos leitores atuais, mas foi algo bem compreendido pelos ouvintes da época. Gênesis 23, 17 e 18. Gênesis 25, 9 e 11. Continuando, versículo 6. Contudo, os egípcios nos maltrataram e nos humilharam, impondo-nos uma dura escravidão. Gritamos então em Yahvé, Deus dos nossos pais, o Eterno ouviu a nossa voz. Observou a nossa miséria, nosso sofrimento e nossa contínua opressão. E o Senhor nos fez sair do Egito com mão poderosa e braço forte, em meio a grande espanto e pavor, com sinais maravilhosos e prodígios. Versículo 9. Ele nos conduziu a este lugar e nos entregou esta terra, terra onde manam leite e mel. E agora, portanto, eis que trago a primeira parte das colheitas da terra que tu, ó Senhor, me deste. Em seguida, depositarás o cesto perante Yahvé, o teu Deus, e te curvarás em sinal de louvor a Yahvé teu Deus. Versículo 11. Alegrar-te-ás então por todas as bênçãos e produtos que o Senhor teu Deus concedeu a ti e à tua casa, e juntamente contigo o levita e o estrangeiro que reside em teu meio. O dízimo trienal. Versículo 12. No terceiro ano, ano dos dízimos, quando tiveres acabado de separar todo o dízimo da tua colheita, e o tiveres dado ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam e fiquem saciados em tuas cidades, tu declararás diante de Yahvé teu Deus. Tirei de minha casa o que estava consagrado e o dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, conforme todos os mandamentos que me ordenaste. Não transgredi, nem me esqueci dos teus decretos. Versículo 14. Da porção sagrada nada comi durante o meu luto, estando eu cerimonialmente impuro, dele nada tirei, e dele nada ofereci aos mortos. Obedeci a voz de Yahvé, meu Deus, e agi de acordo com tudo o que me ordenaste. Versículo 15. Inclina-te, pois, da tua morada santa no céu, e abençoa o teu povo Israel, como também o solo que nos destes, conforme juraste aos nossos pais, uma terra onde mana leite e mel. Fim do discurso de Moisés. Versículo 16. Hoje, Yahvé, o teu Deus, te ordena cumprir estes decretos e ordenanças. Cuidarás de colocá-los em prática com todo o teu coração e com toda a tua alma. Versículo 17. Hoje fizeste declarar que o Eterno seria teu Deus, e que tu andarias em seus abençoados caminhos, observando os seus estatutos, seus mandamentos e seus princípios, e obedecendo a sua palavra. Versículo 18. E hoje Yahvé declara que, conforme prometeu, tu és o seu povo, o seu tesouro pessoal, conforme te falou, e que deves obedecer todos os seus mandamentos. Versículo 19. Ele declarou que te faria superior em honra, fama e glória, de todas as nações que ele fez, e tu serás um povo consagrado a Yahvé teu Deus, conforme ele prometeu. 1 Pedro 2,9. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres sequer povo, mas agora sois o povo de Deus. Não tinhais recebido a misericórdia, contudo agora o recebestes. Veja só, Israel foi considerado o povo escolhido de Deus no Antigo Testamento. Isaías 8, 14, Efésios 1, 4.
Contudo, durante séculos, foram insinceros, foram desobedientes e incrédulos. Com a vinda e o sacrifício vicário de Cristo, o Senhor chama para si e adota como filhos povos de todas as etnias, tribos e nações mediante a fé sincera de cada uma dessas pessoas na pessoa e obra redentora do seu Filho. Assim, os gentios, abre parênteses, todos os não-judeus, fecha parênteses, de todo o mundo, que não tinha recebido a misericórdia de terem sido abençoados, de terem sido alcançados por Deus, agora, em Cristo, são todos bem-vindos ao reino eterno como co-herdeiros e tabernáculos, entre parênteses, habitação, vivos de Deus, tabernáculos vivos de Deus, habitação viva de Deus. Êxodo 19, 5, 6, Deuteronômio 4, 20. Em Oséias, Israel foi, entre aspas, desfavorecida por causa da sua incredulidade. Em Romanos, Paulo aplica esse princípio aos gentios. Em Pedro, todos os incrédulos, judeus ou não, precisam individualmente acolher a graça da salvação em Cristo, a fim de saírem das trevas e da insignificância para a maravilhosa luz do Pai. Para a maravilhosa luz do Pai. Romanos 9, 19. Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a mais antiga confissão de fé cristã, 1 Coríntios 12, 3, usada na igreja primitiva durante os batismos. A expressão, entre aspas, Jesus é o Senhor, leva em consideração a tradução do nome sagrado de Deus e, portanto, impronunciável, segundo a lei judaica. Yahvé, do hebraico antigo para o grego Kyrios, ou seja, entre aspas, Senhor. Forma usada mais de 6.000 vezes na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento hebraico. Ao conferir a Jesus este título, Paulo deixa muito claro que está atribuindo a Jesus toda a divindade de Deus. Sempre que as Escrituras se referem ao, entre aspas, coração, não se restringem ao centro das emoções e sentimentos somente, mas igualmente ao centro da razão e da vontade. Paulo ainda salienta uma outra doutrina de ouro do cristianismo, : Jesus ressuscitou dentre os mortos e permanece absolutamente vivo, hoje e eternamente. 1 Coríntios 15, 4. Atos 2, 31.